Bora lá, então vamos começar, mas hoje é que dia? 6 de dezembro. 6 de dezembro de 2022, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Já está chegando para vocês aí a tela do meu computador. Beleza. Bom, deixa eu só fazer um negócio aqui antes, que eu tenho que... Deixa eu entrar no meu usuário prof, que é esse usuário prof que nós usamos para fazer os testes, né? Cadê meu usuário prof? Prof está aqui, achei. Pronto, entrando no usuário prof. Vamos, internet, me ajuda. Oi, professor. Pronto, Boa tarde. Boa tarde, Diego, beleza? Bora lá, então. Boa tarde, pessoal. Sim. Beleza. Bom, deixa eu entrar aqui no... Bom, entrando aqui no PHP-Admin. Hoje eu queria começar a fazer com vocês os exemplos, pelo menos com 3 tabelas, para vocês começarem a pegar o fio da meada de fazer consultas no banco de dados, se bem que essa tabela aqui de hospitais, por enquanto, só tem especialidades e médicos. Então, com ela, ainda depois eu vou aprimorar essa tabela, esse banco de dados de hospitais aqui, para a gente conseguir usar ele como exemplo nesses próximos testes que nós vamos fazer. Mas eu vou pegar aquele banco de dados aqui que a gente está habituado a usar, se não me falha a memória, é esse aqui, ó, que tem estados, cidades e clientes, né? Então, nós temos aqui cidades, temos os estados, isso, e temos os clientes. Deixa eu ver se tem cliente cadastrado aqui. Só tem um, hein? Preciso cadastrar alguns clientes aqui para fazer funcionar. Deixa eu cadastrar uns 2 ou 3 aqui rapidinho, e aí a gente... tá dando meio de conexão. Avenida do Meio, 150, continuar. Deixa eu cadastrar alguns aqui. Ah, que beleza. Mas que beleza, internet não ajuda. Vamos, internet, internet, internet. Vou tentar de novo aqui. Deixa eu entrar em outra opção e voltar aqui só para ver se... Bom, parece que voltou ao normal. Deixa eu voltar lá no PHP. PHP-Admin. Beleza. Voltou. Tem esse primeiro banco de dados aqui. Vamos conferir se é esse. Isso tem as cidades de 1 a 9, depois 15, 22. E aqui nos clientes que a gente precisa fazer uns ajustes. Ah, deu certo. Apesar de ter dado errado aquela hora, ele fez a alteração que eu queria. Então, eu vou inserir novos clientes, só para a gente poder fazer os testes. Nome. Uma data qualquer.
Pronto. Mais um cadastrado. Inserir mais um. Acho que eu vou copiar esse comando aqui e vou inserir isso manualmente no SQL. Então, vamos ver. 3. Roberto. Masculino. 2002. 0221. Copia. Continuar. Vamos ver. Mais um inserido com sucesso. Vou inserir mais um. 4. Felisberto Moreira. Masculino. 1994. Maio. 11. Mais um. Inserir outro. Inserir mais um. 555. 5. Jovenilda Dias. Rua Primatas. 410. Nasceu em 1998. Dia agosto de 15. Esse é o 555. Mais um. Inserir pelo menos mais um. Acho que já dá para a gente começar a fazer os testes. 666. Cidade 6. Boromilda Castro. Rua Divergentes. Vato. 220. Feminino. 2008. 12/21. Pronto. Inserindo a Goromilda. Vamos dar uma olhada aqui agora nos clientes. Bom, já temos 6 clientes. Já dá para a gente fazer alguns testes, tá? Antes de começar a fazer o teste, eu quero mostrar para vocês o cenário dessa primeira consulta que a gente vai fazer. Primeiro eu vou pegar aqui os estados. Aqui estão os estados. Vou colar esses estados aqui. Dá uma aumentadinha aqui. Os estados. Agora, deixa eu pegar as cidades. As cidades. Para colocar as cidades aqui. E agora eu vou ter que diminuir esse zoom, infelizmente. Vai ficar um pouco pequeno aí, mas só para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer aqui. Bom, estados, cidades e a terceira tabela são os clientes. Então, nós temos esse cenário, ó. Então, vamos lá. Qual que é o nosso cenário? Deixa eu pegar um lápis vermelho aqui. Vermelho. Também bem mais. Pronto. Então, nós temos uma tabela de estados, uma tabela de cidades e uma tabela de clientes. Como é que essas 3 tabelas se relacionam? A coluna sigla da tabela estado
está relacionada à coluna estado da tabela cidades, e a tabela cidades, por sua vez, através do código, ela está relacionada aqui, ó. Essa é a relação entre essas três tabelas. Então, como é que eu faço para saber? Por exemplo, sobre o Felisberto. O Felisberto, ele mora em qual cidade? Ele mora na cidade 4. Portanto, o Felisberto mora em Sacramento, que é a cidade 4. Sacramento, por sua vez, fica no estado MG. O estado MG é Minas Gerais. Então, quando a gente vai fazer uma consulta com 3 ou mais tabelas, que são os exercícios de nível 5 do site, a gente usa exatamente os mesmos conceitos que a gente aplicou nos exercícios de nível 4, quando a gente trabalhou com 2 tabelas. Eu preciso fazer todos esses relacionamentos. Então, se eu quero mostrar o nome do cliente com o nome da cidade que ele mora e o nome do estado onde ele mora, nós vamos ter que fazer assim, ó. Nós vamos ter que fazer um select, a conexão. Volta a conexão, volta a conexão. Vamos lá, conexão, me ajuda. Beleza, então eu vou ter que fazer um select, vou fazer um from, vou ter que usar as 3 tabelas, então é estados, cidades, clientes. Na hora de mostrar, eu vou mostrar clientes.nome, cidades.nome e estados.nome. E vou mostrar na cláusula where que a relação existente entre essas 3 tabelas, que é estados.sigla, que é igual cidades.estado. E de cidades para clientes, cidades.código igual clientes.cidade. Então, veja aqui, estou usando as 3 tabelas, estados, cidades e clientes. Estados, cidades e clientes. Então, eu falo que existe uma ligação estados.sigla com cidades.estado. Eu estou falando que existe estados.sigla com cidades.estado. E que existe o relacionamento cidades.código, clientes.cidade. Então, cidades.código com clientes.cidade. Então, eu estou mostrando para o software de banco de dados como é que ocorrem os relacionamentos, as ligações entre essas tabelas. Então, agora, depois que ele sabe que ele tem que fazer essas ligações, eu falo para ele o que eu quero que ele mostre. Então, eu quero o nome do cliente, a cidade e o estado desse cliente. Na hora que a gente manda executar, olha lá, o Flávio mora em Cristalina, estado de Goiás. Vamos conferir? Flávio da Silva. Flávio da Silva, está aqui. Cidade 22. Cidade 22. Cristalina. Cristalina, Goiás. Então, está correto. Maria Rita, Uberlândia, Minas Gerais. Maria Rita, cidade 2, que é Uberlândia. E Uberlândia é MG, que é Minas Gerais. Então, também fez corretamente. Roberto da Silva, Araxá, Minas Gerais. Roberto da Silva, Araxá, Minas Gerais. Então, perceba que, ao informar para o software de banco de dados o relacionamento entre as 3 tabelas, ele fez corretamente o que nós queríamos. Percebam que na matriz resultante aqui, ó, nós só tivemos 6 linhas. Que 6 linhas são essas? São essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, perceba que Nova Ponte, Cristalina e Catalão não entraram no resultado. Não entraram no resultado porque não tinha nenhum cliente lá. Só tinha das cidades 22 e de 2 a 6. Ou seja, só essas cidades aqui, ó, de 2 a 6, mais a cidade 22. São as únicas cidades que tinham um cliente lá do outro lado. Consequentemente, somente esses estados aqui também foram buscados lá na tabela de estados. Certo? Nós já tínhamos visto isso nos exercícios de nível 4, usando duas tabelas, que quando a gente coloca o relacionamento na cláusula where, só vai para a matriz resultante o que atende ao critério da cláusula where. Ou seja, nós podemos fazer essa mesma lógica aqui, ó, só que fazendo um relacionamento usando left-right join. Quer ver como é que ficaria? Estados left join cidades, vou descer isso aqui para baixo, onde o relacionamento entre estados e cidades é esse aqui, e de cidades para clientes, eu vou repetir o left join. Left join clientes, cidades, left join clientes, on, mesma coisa, ó. Então, agora, eu fiz a mesma consulta, porém, eu mudei o relacionamento. Agora, eu estou falando o seguinte, eu quero estado, mesmo que ele não tenha cidade, e eu quero cidade, mesmo que ele não tenha clientes. Já vamos testar isso aí para ver o resultado. Deixa eu só pegar a lista de presença de hoje aqui, que eu acabei esquecendo. Ué, cadê a lista de hoje? Banco de dados 2, linguagem de programação 1, engenharia de software, linguagem de programação 1, engenharia de software, engenharia de software. É a nossa primeira aula de dezembro? Ah, então é por isso, eu não imprimi as listas de dezembro. Eu vou imprimir ali logo depois que eu terminar essa explicação e deixo a lista aqui para vocês assinarem. Isso que não está aqui. Sem problema, eu faço essa lista rapidinho ali, depois que eu terminar a explicação. Então vamos testar esse comando. É o mesmo comando, a única coisa que eu estou falando para o software de banco de dados agora é que eu quero os estados, mesmo que ele não tenha cidades. E quero as cidades, mesmo que elas não tenham clientes. Então veja que esse comando vai ser diferente, vai vir para o resultado todos. Veja que tem Espírito Santo sem cidade e sem cliente, Goiás, Cristalina com seu cliente, Goiás, Catalão sem cliente, Goiás, Goiânia sem cliente, Minas Gerais, Uberaba sem cliente, Minas Gerais, Uberlândia com a Maria Rita e assim sucessivamente. Então, nessa matriz resultante, você vai perceber que nós temos todos os estados, todas as cidades e todos os clientes. Porque nós fizemos a opção pelo relacionamento com o left join, passando essa orientação para o software de banco de dados. Tudo bem? Então, gente, o que muda dos exercícios que nós chamamos de nível 4 para os exercícios de nível 5? A única coisa que muda é a quantidade de tabelas necessárias para atender o que está sendo solicitado no exercício. Nos exercícios de nível 4, você usa 2 tabelas para obter a informação solicitada no exercício. Os exercícios de nível 5, você usa no mínimo 3 tabelas para obter as informações desejadas. Então é só essa a diferença, tá? Sendo assim, bora lá tentar fazer alguns exercícios de nível 5 para a gente dar uma praticada. Então vamos lá. Exercícios para fazer nível 5. Agora começamos a parte mais emocionante da brincadeira. Vamos lá. Nossa, essa aqui é punk. Punk.
Essa aqui, eu achei que já não tinha mais assunto, mas ainda falta explicar para vocês o conceito de subquery. E essa aqui, para resolver, precisa de subquery. Olha só, quantos voos foram realizados com aviões de maior e menor capacidade? Então, eu preciso primeiro descobrir os aviões que têm a maior capacidade, qual que é a capacidade deles? Os aviões que têm a menor capacidade, qual é essa capacidade? E depois eu tenho que fazer uma contagem dos voos que foram realizados com aeronaves dessas capacidades. Então, esse aqui, para resolver, a gente usa subquery, e eu vou deixar ele para as próximas aulas, porque ainda preciso ensinar esse conceito. Aliás, provavelmente nossa última aula é a semana que vem, né? Na terça-feira, então me lembra na próxima terça-feira de ensinar essa parte de subquery, que a gente praticamente fecha todo o conteúdo. Quando a gente voltar de férias, é só fazer exercício, praticar, para a gente fechar o semestre com chave de ouro, certo? E mais do que fechar com chave de ouro, vocês estão, sem querer, querendo, fazendo um currículo, tá? Por que quando você está fazendo um currículo? Porque se você for procurar um estágio ou um emprego na área de desenvolvimento de software, como eu já frisei aqui dezenas de vezes, muito provavelmente eles vão querer saber qual que é o seu nível de conhecimento na parte de SQL, que é muito importante em desenvolvimento de software. Então, você pode chegar para ele e falar assim, olha, deixa eu te mostrar aqui, ó, nesse site aqui eu já fiz 300 exercícios, só os exercícios complexos que eu consegui resolver. Então, é uma forma de você mostrar na prática os exercícios que você fez e a complexidade deles. Isso pode te abrir portas, tá? Bom, vamos tentar fazer isso aqui então. Quantas pizzas foram vendidas para clientes com sexo igual a M e telefone terminado com 45? Vamos tentar entender o que a gente precisa fazer para pegar essa informação. Bom, eu preciso saber quantas pizzas foram... Vou ter que dar um F11 aqui para a gente ver o banco inteiro. Quantas pizzas foram vendidas? Para começar, lá na tabela itens pedidos, tem uma coluna chamada quantidade. Porque quando você compra uma pizza, você pode pedir 3 pizzas, 5 pizzas de presunto, 2 de queijo, 4 de mussarela. Então, para saber quantas pizzas foram vendidas, eu vou ter que somar essa coluna quantidade do itens pedidos. Então, eu preciso de itens pedidos. Mas aí, é só para clientes com sexo masculino e telefone terminado em 45. Então, eu estou falando de itens pedidos e estou falando de clientes. Como é que eu saio de itens pedidos e chego em clientes? Através da tabela pedidos. Então, nesse exercício, eu vou precisar de clientes, pedidos e itens pedidos. Agora que eu entendi isso, eu vou botar aqui, ó, select from. Então, eu vou botar clientes, pedidos e itens pedidos. Relacionamento entre essas 3 tabelas, clientes.phone igual pedidos.cliente e pedidos.número igual itens. Vamos usar a técnica do preguiçoso? Então, vamos lá. Clientes vai ser C, pedidos vai ser P. Itens pedidos vai ser I. Então, clientes vai ser C.phone, pedidos vai ser P.cliente, pedidos é P.número, itens pedidos vai ser I.pedido. Pronto. Ok. Só que os outros critérios são o sexo do cliente tem que ser igual a M. Então, cliente.sexo igual a N maiúsculo. Outra condição, o telefone do cliente tem que terminar com 45. Então, eu posso fazer cliente.phone like %45. Percent não saiu. Aí. Telefone terminado com 45. É isso. Agora eu preciso calcular a quantidade de pizzas. Para calcular a quantidade de pizzas, eu vou somar itens.quantidade. Vou somar a quantidade de pizzas que tem em cada item dos pedidos desses clientes. Vamos ver quanto é que dá isso. Bom, 862. Para saber se está certo, só mandando corrigir, né? Certa resposta.
Vamos ver se a gente acha aqui uma que pega umas 4 ou 5 tabelas. Mostrar a quantidade de corridas feitas por motoristas com carro. Corridas, motoristas com carros, deu 3, já deu 4 essa aqui. Não. Quantidade de corridas feitas por motorista com carros... isso aqui é só 3. Vamos ver se eu acho uma com mais de 3 aqui. Qual o valor total das vendas? Apenas dos pedidos para clientes que moram no bairro mais populoso. Essa aqui é subquery também. Vai ficar para a próxima aula. Quantas cirurgias foram feitas onde médico e paciente nasceram no mesmo mês? Vamos fazer essa aqui, vai. Essa aqui é só 3 tabelas também, mas ela é interessante. Quantas cirurgias foram feitas onde médico e paciente nasceram no mesmo mês? Então, eu tenho o paciente que faz cirurgia, a cirurgia foi feita pelo médico. Então, eu preciso dessas 3 tabelas, né? Pacientes, médicos e cirurgias. Principalmente porque o paciente tem uma data de nascimento que é date, o médico também tem uma data de nascimento que é date. Eu preciso pegar o mês dessas 2 datas de nascimento e precisa ser igual. Significa que eles nasceram no mesmo mês. Então, vamos lá. Select from pacientes P, cirurgias C, médicos M. Relacionamento entre eles. Pacientes.código igual cirurgias.paciente. E cirurgias.médico igual médico.código. Esse é o relacionamento entre as 3 tabelas. Bom, agora tem a outra condição, que é o médico e o paciente ter nascido no mesmo mês. Eu tenho a função month, que é a função que pega o mês de uma data de nascimento. Então, eu vou pegar o mês da data de nascimento do paciente, nascimento. O mês de nascimento do paciente tem que ser igual ao mês de nascimento do médico. Então, eu tenho aqui a data de nascimento do paciente e aqui a data de nascimento do médico. A função month extrai o mês dessa data e extrai o mês dessa data e os dois têm que ser igual para significar que o paciente e o médico nasceram no mesmo mês. Bom, feito todo esse relacionamento e critérios, agora eu preciso calcular a informação que é para buscar no banco de dados, que é a quantidade de cirurgias. Então, nós vamos usar a função count para pegar e contar a quantidade de cirurgias que aconteceu nesses casos, onde paciente e médico nasceram no mesmo mês. Vamos ver se tem. 24 casos, 24 cirurgias, para a gente ter certeza, vamos mandar corrigir. Resposta certa. Vamos lá, eu queria uma de 4, 5 tabelas. Vamos ver se aparece alguma aqui. Essa aqui eu acho que vai precisar de mais tabelas, ó. Olha só que exercício mais escroto isso, né? Quantas pizzas cujo nome não possui a vogal, isso aqui deve ser o I maiúsculo, né? A gente copia para saber. Não possui a vogal I, foram vendidas após o 7º dia do mês para clientes nascidos entre outubro de 96 e março de 80, moradores de bairro com nome terminado com a letra A. Que delícia essa. Então, vamos lá. Essa aqui a gente faria usando a técnica do Jack Stripador. Já assistiu esse filme? Vamos por partes. Então, select from. Ai, caramba, hein? Quantas pizzas? Para quantas pizzas eu vou precisar de itens pedidos? Então, vou precisar de itens pedidos. Itens pedidos. Porque é lá que tem a quantidade, lembra? Aqui, ó. A coluna quantidade da tabela itens pedidos. Então, quantidade de pizzas, eu preciso saber de pedidos, cujo o nome não possui... Bom, então, o nome da pizza, eu vou precisar da tabela pizzas. Então, itens pedidos vai ser I, pizzas vai ser P, porque pizza, o nome não pode ter a vogal I. Foram vendidas. Não, que porcaria, para de puxar. Foram vendidos é a tabela pedidos, que é nele que tem o dia e a hora da venda. Então, pizzas vai ser pi, eu acho que esse pi é palavra reservada. Pizza eu vou deixar P mesmo.
pedidos, eu vou deixar pé, que é o 7º dia do mês. Clientes nascidos, então eu vou precisar de clientes. Então, de pedidos para clientes C. Tem o mês do cliente nascido entre tal data e tal data. Morador de bairro que não terminado com a letra A. Então, eu vou precisar de bairro também na brincadeira. Então, bairros B. Não repetir nenhum apelido. Bairros B, cliente C, pedidos P, pizzas P, itens I. Bora fazer os relacionamentos agora. Então, vamos lá. De bairro para clientes. Bairro.código igual clientes.bairro. Então, fiz o relacionamento de bairros para clientes. Agora, de clientes para pedidos. Cliente.fone igual pé.cliente. Então, fiz o relacionamento de clientes para pedidos. Agora, de pedidos para itens. Pé.número igual itens.pedido. Fiz o relacionamento de pedidos para itens pedidos. Agora, de itens pedidos para pizzas. Mais um aqui. Então, itens.pizza igual pizzas.código. Pronto. Precisei de colocar 5 tabelas nessa consulta e as 5 tabelas, entre elas, os 4 relacionamentos. De bairros para clientes, clientes para pedidos, pedidos para itens pedidos e itens pedidos para pizza. Só ficou de fora tamanhos nessa brincadeira. Agora, além de tudo isso que a gente colocou aqui, nós ainda temos outros critérios. A pizza não possui essa vogal aqui, ó. Deixa eu Ctrl+C, Ctrl+V. É a letra I mesmo, tá vendo? Então, pizzas.nome, not like, percent e percent. Ou seja, não tem essa letra I no nome. O que mais? Foram vendidas após o 7º dia do mês. Então, outra condição que nós temos aqui, o pedido, dia e hora, que está aqui na tabela de pedidos, tem o dia e a hora da venda. Então, o dia, né? Vou pegar o dia dessa data, pedidos é pé. Pé.dia e hora. Esse pedido foi maior do que 7, após o 7º dia do mês. Então, maior do que 7. Ainda tem mais. Após o 7º dia do mês, para clientes nascidos entre... Então, vamos lá, pegar a data de nascimento dos clientes. Cliente.nascimento. Esse cliente tem que ter nascido entre outubro de 66. Então, eu vou botar aqui, ó. Between, a data de nascimento do cliente tem que ser entre 1966, outubro é 10/01. Então, de 1º de outubro de 66 até março de 80, 1980, março é 3, março vai até 31. Então, até 31 de março de 80. Acabou? Não. Moradores de bairro com nome terminado com a letra A. Então, além disso aqui tudo, ainda tenho que pegar somente os bairros com nome terminado com a letra A. Então, bairros, B. Nome, like, terminado com a letra A, percent A. Então, o nome do bairro terminado com a letra A. Então, percebam que cada critério citado no exercício, a gente tem que depois... Isso aqui, se você está fazendo uma prova online, que a gente não, acaba que a gente nem vai fazer, né? A gente vai avaliar a disciplina pela quantidade de exercícios que vocês vão fazer. Você tem que conferir. Cada critério que tem aqui, você marca e confere se você colocou aqui embaixo. Aliás, você pode fazer isso na hora de fazer o exercício, né? Se bem que aqui na hora de fazer o exercício não tem problema você errar várias vezes, né? Bom, mas afinal de contas, que informação precisa trazer? Quantas pizzas foram vendidas, né? Então, mais uma vez, nós vamos somar a coluna I ponto quantidade. Assim eu consigo calcular a quantidade de pizzas que foram vendidas, observando todos esses critérios que foram colocados. Aqui está falando que é 375, para saber se está certo, corrigir resposta. Certa resposta. Nossa, só dá pizza nesses exercícios, vamos sair desse negócio de pizza.
Continua na pizza. Vai, pizza ainda. Saiu, agora foi para os veterinários. Voltamos para o hospital. Quantas cirurgias com custo maior que 3 mil foram feitas em pacientes com sexo M por médicos nascidos na década de 60? Vamos encerrar com essa aqui. Essa aqui usa apenas 3 tabelas. Quantidade de cirurgias eu pego na tabela cirurgias. O custo também na tabela cirurgias. Pacientes do sexo M na tabela paciente. Médicos nascidos na década de 60 na tabela de médicos. Então, eu vou precisar apenas das tabelas pacientes P, cirurgias C, médicos M, relacionamentos. Pacientes.código igual cirurgias.paciente, cirurgia.médico igual médico.código. Então, peguei as 3 tabelas, fiz o relacionamento entre elas. Tem os outros critérios que são o custo da cirurgia tem que ser maior que 3 mil. Então, cirurgia.custo maior que 3 mil. Pacientes com sexo M, P.sexo igual a M. E, por último, médicos nascidos na década de 1960. Então, o ano de médico.nascimento, vou passar isso aqui para baixo. O ano de médico-nascimento entre 1960 e 1969. A década de 60 vai 1960 a 1969. Eu pego o ano de nascimento do médico e vejo se está entre 1960 e 1969. É isso. Bom, agora eu já até esqueci o que é para fazer. É quantas cirurgias. Então, para saber a quantidade de cirurgias, count cirurgias, ponto início. Vou contar a quantidade de cirurgias que está dentro desse critério. Eu não esqueci de nada. Na hora de mandar corrigir, vai dar certo. Temos um erro de sintaxe. Está próximo de P-sexo, esse erro. Cadê o P-sexo? Está aqui. Faltou o end, né? Então, esse critério, e esse critério, e esse critério. Então, executando agora. Falou que é 5. Para a gente ter certeza, corrigir resposta. E resposta correta. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo? Bora praticar, então? Mãos à obra aí. Ok.